Boa noite, pessoal. Nós vamos começar mais um estudo da Joana de Ângeles, Origens do Sofrimento, né? Nós estamos ainda na continuação do capítulo 3, do livro Plenitude. É esse mesmo, né? E quem quer fazer oração? Alguém da internet quer fazer oração? A Gláucia hoje está com a garganta ruim. Eu vou fazer a oração. Karina, você lê para nós? Cris, vou pedir desculpas hoje, mas eu estou fazendo prova ao mesmo tempo, você acredita? Eu tenho que dar prova amanhã cedo. Eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Perdão. Então, vou fazer a oração. Vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus por mais essa oportunidade de hoje, de estarmos aqui presente nesse estudo. Agradecer ao nosso Divaldo, a nossa Joana, por trazer tanto ensinamento para nós, muitos esclarecimentos, que a espiritualidade possa estar presente, para que possamos, nesse instante, receber as melhores intuições, as clarezas do plano espiritual, que possamos entender bastante sobre tudo que vamos ler hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Você tá ruim na garganta? Pode ler? Eu esqueci meu tablet. Meu tablet hoje. Da onde? Garganta tá doendo. Todos esses fatores são motivos de sofrimento. Se pretende manter a posição de relevo quando se teme perdê-la e quando isso acontece. O ofuscamento desgoverna inumeráveis existências que se permitem as fantasias do trânsito orgânico, sem a claridade que discerne entre as reais e as falaciosas metas da vida. Na mesma trilha, ressalta o domínio do ódio nas paisagens dos sofrimentos humanos. As suas irradiações destrutivas comburem as energias de quem o sustenta, enquanto muitas vezes atingem aqueles contra quem se dirigem. Caso permaneçam distraídos dos deveres relevantes ou em faixas mentais equivalentes. Loucura do amor não atendido, o ódio revela a presença predominante dos instintos agressivos vigentes, suplantando os sentimentos que devem governar a vida. E aí? Vamos comentar, que senão a gente passar muito, a gente não consegue entender. O ódio, ele então é o mestre, né, do nosso sofrimento. Quanto mais ódio você carrega, mais queima as suas energias, mais te deixa abalado, eu entendi. Mais sofrimento você tem. E mais você atrai pessoas desencarnadas com os mesmos sentimentos e as mesmas emoções para perto de você, e o seu desequilíbrio se envolvendo ali, e o seu sentimento também pode ser, inclusive, aumentado pela soma dos sentimentos das outras pessoas que você atrai para perto de você. Então, a gente que realmente compreender o tamanho dessa força tem que lutar de unhas e dentes para não se deixar levar por sentimentos negativos, certo? O ódio, que é uma coisa assim mais contínua, né? A raiva, que às vezes é uma coisa momentânea,
O rancor, né? Exatamente. Todos os sentimentos Ressentimento, negativos, né? Que a gente, porventura, cultive, é comprometimento para a gente. Queima as nossas energias, como ela falou ali. E quanto mais a gente se deixa levar por esses sentimentos, mais a gente está travando, A nossa evolução. eu ia falar, o nosso aprendizado, o nosso crescimento. É exatamente isso aí. E você entendeu? Sem contar que a vida fica insuportável, né? Acho que só eu. Fica reportado. Por quê? E é uma situação complicada, né? Porque essa situação aí, desses rompantes de ódio, de raiva, envolvendo as mais variadas situações, muitas vezes pode resultar em coisas gravíssimas, em crimes, em assassinatos, que se a pessoa não tivesse ali, naquela situação, naquele momento, não aconteceria. Daquela energia, né? Naquela situação, sabe? Naquele momento. Não aconteceria. Tanto é que depois muita gente se arrepende, né? Quando faz as coisas no ímpeto. Porque igual ela falou, que é um instinto, né? É alguma coisa que você faz ou de proteção, ou de sobrevivência, ou de egoísmo mesmo, de alguma forma, né? Que deixa essa parte mais animal, sem ser racional, dominar a nossa emoção, né? Sim. E orgulho, vaidade, feridos. Isso, porque ela até fala assim, loucura do amor não atendido, o ódio revela. Então, muitas vezes a gente quer que seja do nosso jeito, né? O orgulho é verdade mesmo, né? O egoísmo não é meu, aquela pessoa é minha, não é de mais ninguém, né? Então, é o egoísmo mesmo, achar que as pessoas são donas uma das outras ou de objetos, né? Lá no meu serviço, eu estou mudando a minha frase. Sempre que eu vou falar assim, o técnico da TI, por exemplo, por favor, arruma o computador da mesa que eu sento, porque antes eu falava da minha mesa, hoje eu já estou desligando, sabe? Eu estou fazendo esse autodesligamento comigo, por conta disso, para perder esse apego. E muitas vezes eu falo porque eu tenho a minha mesa ainda, e quando alguém senta na minha mesa e troca o meu trem de lugar, eu fico brava demais. Mas, na verdade, a mesa não é minha. Então, eu estou né? fazendo esse trabalho. Mas eu fico brava também porque tem 8 mesas. Porque tem que sentar naquela que eu organizo as minhas coisas lá, né? Tem várias mesas. Mas mesmo assim, não é minha, né? É a mesa que você usa. E eu uso em outro horário, nem é no horário que Para eu você não sofrer, começa a organizar de uma maneira que qualquer lugar que eu qualquer for lugar dá que você certo. for dar certo. Não tenha coisinhas lá, porque aquilo lá não é seu. Verdade. Coisinhas que a gente gosta, né? De pôr na mesa e tal. Tem lugar que não dá mais. Só você vê que não dá mais, o seu não sofrimento, você começa a cortar essas coisas. Traz para sua casa. Coisa do gigantinha, traz para sua casa. Já que a mesa não é sua, assim. Teoricamente é para ser, porque eles têm outras mesas, né? Que é a deles, né? Que eu não sento, por exemplo, lá na mesa deles, né? Mas cada um é cada um. Né? É o teste. Você queria ter seu direito respeitado, né? Eu queria, mas teste. assim, Inclusão. igual. É o teste, fala, né? É um dos seus testes. Sim, Pelo que eu estou percebendo, um dos é seus um dos testes. Mas assim, igual hoje, me trocaram de mesa. Então, fiquei brava no começo. Falei, não, mas sabe, igual você falou, a mesa. Na verdade, eu achei ruim de trocar de mesa, nem é pela mesa. É porque fica com a. Eu vejo a fachada. Então, é onde bate o sol, é onde que eu interajo com outras coisas. Eu não fico fechada, enclausurada. Eu penso que me dá a impressão de que eu estou numa baia, cavalo, assim, sabe? Então, eu gostei de sentar lá na frente por conta disso. Porque aí tem. Não é? Uma baia.
chama palha. Então, e Isso, aquilo, inclusive, lá na caixa e aquilo, eu tinha a minha palha. mas aquilo me constringe, assim, né? Me oprime. Eu saio de lá, assim, bem oprimido. Fora que a gente não vê luz do dia, né? Porque é só lá na frente que tem a claridade. Vou ter que voltar lá pro meio de novo. Tá bom, volto. Já troquei as coisas de lugar. Já pus, igual você falou, as coisinhas que é da gente. Já pus num armário nada a ver lá atrás, que se qualquer mesa que eu sentar, o armário tá lá, né? É isso, é de saber mesmo das coisas. Vamos E gera ódio. Né? Ódio, né? Né? Mas não vai gerar muito. Não vai mais. Estamos aqui para aprender. Jamais havendo motivo que lhe justifique a existência, o ódio é responsável pelas mais torpes calamidades sociais humanas de que se tem conhecimento. Quando se instala com facilidade, expande as suas raízes como tenazes vigorosas, que estrangulam a razão, transformando-se em agressividade e violência, em constante manifestação. Em determinados temperamentos, qual uma chispa insignificante em um monte de feno, produzindo incêndio devorador, por motivo de somenos importância, explode e danifica em derredor. É aquilo que a senhora falou. Foi bem esse temperamento que eu tenho. É uma faísca. Tinha. Né? O ódio é causador de muito Não sofrimento. tinha ainda, não. Mas tem ainda. Não, ela Não, mas eu tô trabalhando. a gente não demais, tá lutando. É isso, é diário, né? É o vigiar e orar que Jesus falou o tempo todo. Porque tem hora que você É acha- diário, não. É secundário. Secundário. É secundário. Isso é. Aquelas pegações como normal, um segundo negócio tem. É a velocidade da luz ali. Que eu Acontece penso, e o coração da gente muda ali, vai a bomba. o trem dispara já, né? E aí, na hora que você vê, já foi. Mas não é. Tanto que tem como controlar o instinto, né? Pelo que a gente estuda, né? Controlar, a gente não consegue controlar a emoção. O que gera a raiva, por exemplo, faz o ódio, tem como a gente controlar. Sim. Né? Que é o sentimento que é gerado a partir daquela emoção, né? O que você está falando né? Às vezes a gente sente raiva, mas como a gente lida com essa raiva que é a questão, né? O significado que a gente dá. E Porque tem coisas que vai continuar dando raiva, porque a raiva faz parte da nossa vida. até mesmo porque você pode pegar essa raiva, algo que você ficou indignado, por exemplo, e transformar em outra coisa. Então, por Sim. exemplo, se eu estou num lugar que me faz mal, que me gera raiva, é porque aquilo está me fazendo mal. Então, de alguma forma, eu tenho que pegar isso e transformar em algo bom. Ou sair daquele lugar, ou mudar a forma de pensar, ou de agir, ou ignorar, né? Então, a raiva, ela serve para a gente ver que aquilo está afetando a gente de alguma forma, e que como que a gente igual deve medo. proceder. A raiva é igual É igual medo. medo. Aquele desenho lá dos instintos que a menininha tem, tem Aham. raiva, tem medo. Sim, Então, todos são importantes na nossa vida. sim. Mas aí, quando a raiva transforma em ódio, aí já não. Aí é o que você faz com a raiva, né? Então é algo que tem como trabalhar, né? Ser trabalhado, né? Então, por que eu estou com ódio? Por que eu estou pensando de novo nessa situação ou nessa pessoa? Porque às vezes a gente fica ruminando aquilo, né? Então, aí trabalhando a situação. É engraçado que a raiva, ela não gera. A raiva é aquele momentâneo, não gera câncer, não gera doenças. Não, Mas porque ela é uma o ódio- emoção natural. O ódio, ele vai dando úlcera, gastrite, tudo é coisa aqui dentro, né? Assim, mas tem um alento para vocês que são mais novos. Eu, com o tempo, e a Sandra também deve concordar comigo, é que com o tempo isso vai mudando. Quando Às vezes nem vai a gente vai lutando e com o tempo vai mudando. Aí você já não sente mais aquela raiva. como Você eu tô no fica meio assim, de vocês, Aí depois fala assim, mas por quê? como eu tô O que na é isso? idade, O que eu vou lucrar? Vamos fazer assim. Vamos trabalhar com os espíritos aqui. Se você falar na hora do esclarecimento, você
Você tem que mostrar o interesse deles. A minha irmã é que me contou isso quando a gente trabalhava no Maria Moda Escravo, porque tinha gente que ficava a sessão inteira com uma pessoa, falando em Jesus, em Deus. E aí ela falou assim, é você cuidar do interesse da pessoa? É questão de 2, 3 minutos, você convence ela que ela não está ganhando nada com isso, e que ela vai ganhar mais, e ela muda de ideia. Aí é mais ou menos isso que vai. Até porque... Em 90% dos casos, ou mais. Eu já observei que só funciona assim. Por quê? Porque tem gente que desencarna e que continua ateu, continua não acreditando em Deus. Então você vai falar para ele assim, não, Exato. mas aqui Em Deus, você existe de Deus, de Jesus. É. Ele fala assim, cara, mas eu não acredito nisso. Aí eu sempre argumento. O que você está ganhando? Você, a sua pessoa, não é? Você tem certeza que você está se sentindo feliz realmente? Lá numa das orações do Evangelho, eu aprendi isso lá. Você está realmente se sentindo feliz com o que você está fazendo? Essa sua felicidade não é uma ilusão? Até hoje, todo mundo se abateu diante do argumento, porque lá no fundo, a pessoa sabe que ela não tem dúvida nenhum. Aí Deus, ela já está preparada, porque quem vem aqui já está bem preparado, né? Ela já está preparada para escutar isso e aceitar. Aí ela acaba se convencendo que realmente ela ficar destruindo a outra não vai trazer nenhum lucro para ela. E isso convence ela em minutos. E a mesma coisa é o encarnado. Tem pessoa que vitimiza naquilo, que tudo que você fala para a pessoa mudar, assim, que dá de ideia, que você dá, não está fixada naquilo, naquela ideação. Então, como diz o próprio Jesus, não lá os corpos. Vai adiantar você ficar lá gastando o seu latim? Não adianta, né? Ela não está pronta para ouvir. Não está pronta para ouvir. E aí a gente tem que trabalhar o nosso orgulho, né? Porque eu quero salvar. Ninguém salva ninguém. A própria pessoa mal se salva, entendeu? Então, mal se salva. Se ela se salvar, ela está de bom tamanho. Nossa, já conseguiu demais. Porque é o que eu estava até comentando essa semana, porque a gente vem aqui na desobsessão, né, e conversar com os espíritos, não é para ajudar eles. É para a gente aprender, para ajudar a gente. Porque muitos são salvos sem precisar estar aqui. Então, quem precisa mesmo, quem está aqui na linha diferente aqui, é porque é a gente que precisa. É o orgulho que está ali trabalhando, né? O egoísmo. Igual eu estava falando, a gente trabalha com os espíritos na maior paciência e tudo, mas às vezes a gente não tem paciência com os encarnados que estão aqui. Então, mas é o lugar onde a gente começa, né? E a gente se põe no lugar, a pessoa morreu, não sabe que morreu, né? A gente fica compadecido daquilo, por pior que seja a pessoa, o espírito do lado de lá. Mas do lado de cá, a gente fala, nossa, tomara que ele pague. E a gente tem que começar por algum lugar. Então, Deus não faz nada por acaso, né? Para a gente começar a trabalhar essa parte interna nossa. E o mais importante, eu acho, a gente dá um jeito de devagar criar um alertinha, um alarminho na gente, para que, naquele momento ali, de desestrutura, de desequilíbrio, esse alertinha pisca. E você consiga olhar para você mesmo. Porque se você conseguir, você vai ver, calma, não é assim que a coisa deve ser. Aí, só esse ato de você, calma, para, certo? Já é uma consciência que você está criando para você devagar. Essa alergia é a sintonia. A sintonia, você tem que estar com a sintonia boa. E já Não, mas te alerta para você. Mas às vezes você treinar, por exemplo, eu comecei a fazer isso. Às vezes o Wellington está meio estressado. E ele está falando. Antigamente, eu já revidava, já falava assim, já gritava. Hoje não. Ele está falando, eu estou ouvindo. Aí, dentro de mim, às vezes está até remoendo. Mas eu estou assim, peraí, deixa eu entender o que ele está querendo dizer, mesmo nervoso. Vai, fala. Aí ele fala.
Aí, às vezes, ele fala assim para mim, você não vai falar nada? Exatamente. Aí eu falo assim, no momento eu estou com raiva. Não que eu consiga fazer tudo isso sempre, mas a maioria das vezes eu tento fazer dessa maneira. Para quem não fazia, uma Para vez quem foi não melhor fazia. do que do Então, outro. assim, aí eu falo assim, olha, eu vou pensar tudo que você falou e depois a gente conversa. Primeiro, porque se eu responder na raiva, ele está com raiva. Se eu responder na raiva, eu vou responder, eu vou falar o que eu quero e o que eu não quero, ainda vou magoar, Ele vai revidar. né? Então, quer dizer, a briga vira um ciclo sem fim. Então, às vezes ele fala, eu... Tá. Ele... Tá? Aí os meninos falam lá em casa, a Yasmin tá aqui de prova. Às vezes eles estão falando comigo, antes eu já saía dando 5 pedras na mão. Agora eles falam, eu olho, Aí a Yasmin às vezes fala assim pra mim, mãe, você tá tão esquisita. Roubaram a minha mãe na faculdade. Mas não é, porque você aprende que não... Às vezes não é aquilo realmente que você queria falar, e depois você vai arrepender, você tem que pedir desculpa, tem que calçar a cara. E aquilo ali corta a briga. Em 99% dos casos, simplesmente. E depois, eu espero... Outra vida, então. Então, Quando não quer, Deus não briga. aí eu espero as coisas acalmar. Aí um dia ele tá lá sentado, tomando café dele tranquilo, eu falo assim, lembra aquele dia que você falou isso para mim? Então eu pensei, eu acho que a gente podia resolver esse assunto, sabe? Não tinha pensado por aí. Eu falei, então, quem sabe assim não funciona? Então, quer dizer, não que eu tenho que guardar para mim. Eu não sou baú para ficar guardando as coisas. A gente tem que falar, mas tem que saber a hora de falar e como. E conseguir falar com ponderação, com serenidade. Não E aí, que eu consiga isso o tempo todo. vai fugir. Às vezes... E na hora da briga, às vezes vai. E quando vê, eu já vi contar história, por exemplo, de um casal ali na cozinha falando, e foi, sem mais nem menos, nunca a faca enfiou no outro, certo? A faca estava em cima da pia, assim, ali, tambobeira. Inclusive, eu li num livro espírita um tempo atrás, se não me engano, é da dona Maria Modesta Grava. Uma situação assim, exatamente desse jeito, que o marido matou a mulher. Exatamente nessa situação. Aí, ela por ali, e veio várias vezes na cabeça dela. Põe a faca na gaveta. Veio isso na cabeça dela. Bota a faca na gaveta. Eu ponho depois. E já deu a faca lá. Certo? Aí começou a briga, o cara pegou a faca e matou ela. Se ela tivesse seguido a intuição dela e tivesse colocado a faca na gaveta, tinha uma grande oportunidade da situação ali ter tomado outro rumo. Gente, se a gente ouvisse a nossa intuição, ia ser outro nível. Eu sei que um dia eu estava brigando com o Breno, era antes de vir para o centro. Eu não vi. E aí o Breno me tirou do sério e eu discutindo com ele. E geralmente, quando meu marido discute, eu aparto. Quando eu discuto, eu tenho que me acalmar e apartar. Não, ele põe fogo na fogueira. Aí eu tenho que fazer e apartar. Mas nesse dia eu virei no giraia. E aí eu só percebi, só veio assim um pensamento. Esse pensamento não é meu, não é eu que estou querendo brigar, mas eu vou aproveitar para eu brigar. Eu não consegui parar e briguei até. E aí, aí o Cláudio apartou. Você vê a gravidade do negócio. Que eu comecei a discutir, né? E a coisa que eu não faço. Aí ele pegou. Aí eu falei, vou tomar um banho, vou deitar aqui, não vou levantar. Aí tomei banho, deitei lá na cama. Falei, nem vou, não sei. Levou sim. Você está achando que depois de fazer eu brigar ainda vai fazer eu ficar em casa? Jamais. Eu voltei em mim. Eu lembro. Então, assim, e se a gente escutasse a intuição da gente?
né? Muitas das vezes a gente evitaria muita coisa. Então, é uma coisa assim. Você não escutou, né? Não. Mas eu vou pegar assim. Mas eu vou pegar assim. Não, Não e adianta você ficar. pegando Lá Pegando na o gancho onde você falou, teve um dia que o Hélito falou. Falei, quer saber? Eu não vou discutir com ele. Aí eu virei as costas e saí. Quer matar ele, é virar as costas e sair andando. Aí eu saí andando e fui lá pro banheiro, sentei lá. E aí vinha na minha cabeça assim, eu só falei pra você largar dele, por que você não larga? Eu falei assim, mas eu não quero largar. Quem falou que eu quero largar? Mas é o melhor caminho, larga logo. E eu assim, largo não. Vocês fazem de graça? E aquela briga interna, né? Vinha os pensamentos, eu falava assim. Aí, por fim, eu dei uma estressada comigo mesmo. E até eu acho que foi a Fernanda, falou assim, minha mãe tá ficando doida mesmo, ela atuando sozinha. Que eu falei assim, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu não vou embora. Eu dei um grito no banheiro. Aí o Hélio veio assim e falou assim, com quem você tá falando? Eu falei, não saber. Comigo mesma. Comigo mesma. É melhor não saber. Então, quer dizer, olha só o tanto de coisa que a gente veio falando aqui e que traz ódio, traz raiva. Faz parte do dia a dia. Por isso, Esse tá no gente, dia a dia. essa situação da influência, assim, eu hoje eu enxergo direitinho, eu sei direitinho a minha Com o tempo, a situação. gente vai melhorando essa sintonia, essa diferenciação, né? Esse Você autoconhecimento. que tem 30 anos, você não pensa diferente. Esses dias atrás, eu estava atendendo de uma pessoa, um casal. A mulher chegou, falou o que precisava, e o marido é uma pessoa, assim, com um aspecto, assim, decadente, parece que está doente. E ele interrompeu ela umas 10 vezes, no que ela estava falando. Aí, eu comecei a mexer no computador, procurando uma situação ali que ela tinha colocado, para eu tentar descobrir qual era a situação, né? Aí, ele começava a falar comigo, eu parava, prestava atenção nele, aí voltava, aí começava a falar de novo, eu parava, aí chegou um ponto que eu pensei comigo, bom, ele, pelo jeito, eu vou ficar aqui uma hora, ele não vai deixar eu fazer nada. Aí eu peguei e ele continuou falando ali, aí veio uma raiva assim, sabe? Aquela coisa assim. Aí eu peguei, aí eu respirei, o que está acontecendo? Aí eu olhei, aí na mesma hora, por que eu estou com raiva dele? Não conheço ele, nunca vi ele. Certo, eu pensei, mas a raiva veio. Aí eu disse, bom, o que eu vou fazer com esse bom? Eu vou mandar ele calar a boca um jeito para poder eu conseguir fazer o serviço. Aí ele ficou falando, né? Eu falei assim, o senhor pode continuar falando, que eu estou ouvindo. Aí ele virou assim, não, você vai parar de fazer o que está fazendo aí e vai me escutar. Aí eu olhei para ele e falei, olha, eu lamento muito, mas eu preciso pesquisar aqui no computador o que ela passou, para poder eu conseguir saber exatamente qual é a situação. Então, senhor, por favor, espera um minutinho, quando eu terminar aqui, aí eu ouço o senhor à vontade. Aí eu cavou a boca, certo? Eu terminei de fazer o que eu tinha que fazer, e peguei, passei lá as orientações para ela, falei, pronto, agora já terminei, você não pode falar à vontade. Não tem mais nada para falar, não. E aí, Deus, sério. Então, no meio da conversa dele, eu acho que eu fiquei até vermelha na hora que veio aquela raiva, sabe? Aí eu parei, depois eu parei, pensei, e olhei, na hora que passou, eu olhei para ele e falei assim, meu Deus, ele é uma pessoa doente fisicamente, porque ele está com aspecto de doente, e além do mais, é doente da alma. Então, eu não tenho que ter raiva dele, tenho que ter compaixão e piedade. Aí passou, acalmou, sabe? Sem nenhum estresse. Então, é uma situação difícil, uma situação complicada. Essas situações de pessoas que a gente não conhece, não sabe, não tem vínculo, não tem nada, e te dá uma faca ali na hora. Eu já aprendi a discernir essa situação, entendeu? E eu já percebo
direitinho. Inclusive, eu acredito até que, em determinadas situações, é o inimigo espiritual da pessoa que está ali e te provoca na tentativa de jogar você contra a pessoa, para você piorar um pouquinho mais aquilo que já está ruim. Uhum. Com certeza. Com certeza. Ei, eu tenho que estudar muito ainda. Eu não tenho essa maturidade ainda, não. O ódio é causador de muitos sofrimentos. Todo o empenho deve ser enviado para desarticulá-lo, onde se apresente e instale. Sem esse trabalho, ele se irradia e infelicita. Pestilencial, ele contamina com facilidade, transvestindo-se de irritação, ansiedade, revolta e outros danosos mecanismos psicológicos reagentes. A frustração, por sua vez, responde por sofrimentos que seriam inevitáveis, não fossem as exageradas esperanças do homem, as suas confusas ideias de auto-merecimento, que lhe infundem crenças falsas nas possibilidades que não lhe estão ao alcance. Então, a frustração é porque a gente põe como é que a gente fala? A gente Uma é expectativa uma no outro. expectativa, né? E não é só no outro, né? Em tudo. A geração mais nova, 30 anos para cá, todo mundo reivindica todos os direitos, mas ninguém assume nenhuma obrigação, nenhuma responsabilidade. Eu nunca tive muito problema dessa natureza, porque não existia isso naquele tempo. Não existia tantos direitos. Existiam muitas obrigações, muitas responsabilidades, muito sofrimento, muita carência, mas não existia esse tanto de direito utópico que Existia muito dever. que foi disseminado, e aí o processo inverteu. Hoje todo mundo quer ter todos os direitos. Você pode olhar aí, todo mundo quer ter todos os direitos. E ninguém quer ter nenhuma obrigação correspondente. Então, eu tenho todos os direitos, mas não tenho obrigação nenhuma. Então, complica demais. Aí, essa situação aí agrava muito. E a frustração é o que está acontecendo. A pessoa se frustra, a minha vida não vale a pena, Por qualquer coisa. por qualquer Qualquer coisinha. Nessa faixa que ela começou, A felicidade não é desse mundo, ninguém aceita isso. E não é mesmo. nessa faixa que ela colocou, esses dias atrás eu estava lendo na internet sei lá, sociólogo, é uma pessoa estudiosa de comportamento. Um nome assim que eu não lembro quem era, não. Mas as ideias da pessoa eram muito claras, assim, muito boas. Falando exatamente disso e falando da frustração que tem levado muitas pessoas nessa faixa de idade aí, 15, 30 anos, ao suicídio. Quando a pessoa se depara com a verdade, e que essa verdade não é do jeito que ela quer, do jeito que ela almeja, e que ela vai se deparando com a vida real, onde não há correspondência entre as expectativas dela, alto índice de Mas suicídio. isso, a grande responsabilidade disso é dos pais. Mas o Eles que são fortemente responsáveis, Exatamente. porque é tudo fofa. É meu príncipe e minha princesa. Eles não podem ser magoados, eles não podem ouvir, não. Quando eu fiz meu curso, já se difundia a ideologia do não diga não das crianças, porque senão elas vão ficar frustradas. Isso tem 45 anos, 45. Foi o tempo para a ideia germinar e já ter uma geração com o perfil perfeito da ideologia que foi instalada naquela época. Isso é gravíssimo. Mas por quê, né? Porque o que você está falando aí é muito real. Inversão de valores. Total e absoluto. É o filho que manda, é o filho que faz o que quer. A gente vê os pais assim, a gente tem situação que a gente vê os pais assim, parece que estão tremendo de medo do filho. Exatamente. O filho é o reizinho, o filho é o sábio, é o que pode, é o grande. Ele que batalha lá para pôr comida dentro de casa, levanta,
e trabalha de sol a sol, é nada. E ele aceita isso. Eu não falo, não. Ele fala, não, aqui dentro de casa as regras são assim. Então, aqui em casa, eu sustento a casa, aqui o rei sou eu. Nós temos de viver em comunidade, mas todo mundo tem que respeitar todo mundo. Então, não é bem assim, não é do jeito que você quer que seja. É uma comunidade, igual eu falo lá em casa. Aqui em casa é uma comunidade, todo mundo tem que tentar ajudar de algum jeito. E todo mundo tem que respeitar todas as manias de todo mundo, porque senão vira uma guerra de foice, né? E o mundo lá fora, a maioria é não, concorda? A vida não Então, é mas boa, é isso que a vida não é acontece. bonita. A criança vai crescendo e ela não tem não pode, não vai fazer, agora não dá, agora eu não posso comprar para você. Não existe isso. Aí vai dando. Aí eles vão criando asa. E aí eles acham que mandam. Quando chega na adolescência, Aí já fica complicado. aí o negócio cresce. Porque aí eles acham que a hora que sai lá fora, eles acham que é igual em casa, que é eles que mandam. E aí a hora que eles recebem o primeiro não, aí pronto, aí o mundo acaba. Aí entra no borderline, entra mais um monte de coisa, e aí até chegar no suicídio. Porque não dá conta de receber o não. Às vezes as pessoas falam assim, você é uma mãe muito dura. Eu falo, é mesmo? E quando eu morrer, como é que os meus filhos vão ficar? Eu penso muito nisso. Eu sei se eu vou estar viva daqui 5 minutos. Aliás, daqui 5 segundos. Eu não sei. Então, eu faço o máximo para eles aprenderem a se virar. Pode ser que a Yasmin esteja lá pensando, o Fábio é tratar diferente da Fernanda, que é tratar diferente de mim, né, dela, no caso. Cada filho foi tratado de um jeito. Cada filho tem uma personalidade diferente. Cada pessoa é única. Não dá para tratar todo mundo igual, da mesma maneira. Mas, assim, eu tento pôr todo mundo para se virar. O máximo que eu consigo. Porque, e a hora que eu morrer? Como é que eles vão ficar? Eles vão se matar porque eu não tô? Então, mesmo a minha menina tendo esses problemas psicológicos, né? Eu tento encaminhar ela de uma maneira que o mundo vai te cobrar. Não interessa que ela tenha problema psicológico, o mundo vai te cobrar. Hoje mesmo eu falei, você dá um jeito de criar seu futuro. Você dá um jeito. Eu não vou viver para sempre. Põe esse pé seu no chão. Então, eu trato ela assim, mesmo com problema psicológico, porque eu não sei se eu vou estar viva daqui a pouco. Então, falar sim, dar tudo o que quer, isso não funciona. Vai frustrar. E muitas vezes, alguns tipos de comportamento são uma forma de se esconder da realidade para não ter que encarar e que enfrentar, né? E não você dar a consciência que ela, apesar dos problemas, ela vai ter que lutar por ela, vai ter que lutar pela vida sozinha, porque o mundo não é bonzinho. Lá em casa, desde pequenininho eu falava, quando aconteceu alguma coisa, eu falava, aqui em casa, a gente conversa, a gente entende, a gente faz o que pode, mas lá fora, o mundo é mau, o mundo é ruim. Eles não são bonzinhos. Lá em casa tem um. Cada mente é uma mente. Lá em casa tem uma diferença muito grande de mente entre os dois. Eles são gêmeos, eles foram criados basicamente sem muitas diferenças, que a Yasmin cobra. Então, não tem muita diferença, porque são gêmeos. Mas um era completamente diferente do outro. O Hugo, eu quase nunca levou um tapa. Aí eu falei, Hugo, eu te bati muito. Ele falando assim, não, mãe, às vezes você me bateu por causa da Sofia. E a Sofia era o cara. E continua mais ou menos a mesma coisa. O Hugo é a criatura mais cordada, mais compreensiva, mais realista, mais pé no chão que tem. E ela, agora ela já é, depois que a vida martelou ela bastante, ela se tornou assim. Mas não era. Era visionária, achava que o mundo era bom, que os amigos, os vilões eram nós. Hoje ela já está voltando e pensando, aí eu chego a sentir que hoje ela não dá ao mundo a importância que ela dá muito mais valor a nós do que ela deu no passado. E que o mundo perdeu o valor
perdeu o valor para ela, porque ela sabe que o mundo não é bom. O mundo judia, maltrata, todo mundo quer te passar. É assim. A Fernanda, vida é por assim. exemplo, Não tem jeito. a Fernanda, ela é dramática. Se comentou. Ai, eu dou bronca nela, ela, você não me ama. Aí eu virei para ela outro dia, porque nesse momento eu não te amo mesmo, não. Neste momento eu estou com muita raiva. Porque eu pedi para você fazer e você não fez. E não é porque você não fez ou deixou de fazer alguma coisa que eu deixei de te amar. Mas neste momento eu estou com raiva. E se você acha que eu não te amo, o problema é seu, não é meu. Vá você lidar com isso. Eu não tenho nada com isso. Aí ela olhou assim para mim. Nossa, mãe, precisa ser grossa desse jeito. Eu falo assim, e você acha que patrão lá fora vai ser lindo, maravilhoso, chegar pra você e falar assim, Fê, faz isso aqui pra mim. Não vai ser assim não, bebê. É assim, ó, Fernanda, deixa eu terminar o serviço. É assim que vai ser. Pois é. Então, por favor, vai fazer o que eu te mandei agora. Ela está usando, ela exatamente o que eu acabei de falar. Ela está usando o jeitinho dela, ela já desenvolveu lá o perfil dela para você, para não ganhar bronca, para você não chamar a atenção. É, mas não, comigo não cola. Gente, vamos encerrar? Onde parou aí? Vai começar por que se supõe. Você marca aí, Karina, vai ser no porquê se supõe. Aí. 3, né? Isso. É, gente, o trem é feio. Alguém da internet quer falar alguma coisa? Filho, hoje está muito mais difícil. Não? O seu menino discute com você assim. Não. Tudo ok. Esse é o Nelson? Ah, tudo ok, tudo bom. Não falar nada, não. Ah, então tá bom. Então vamos encerrar. Você discute com ele, fica assim você, ó. Então, dá vontade de sacudir. Porque, mas ele faz intencionalmente. Faz intencional. Vamos fazer oração? Aí ele olha assim pra mim. Meu filho não. Tamanho. Meu filho não. Meu filho bate frente. Você tá falando, ele tá falando, você tá falando, ele tá falando, você tá falando. Nem se for a última coisa que ele for falar, tá bom, mãe. Ele tem que ser Mas a última ele palavra é dele. escorpiãozinho nato, né? Você tá falando, ele tá falando. Fábio, cala a boca. Fábio. E ele tá... Fábio, chega. Fábio, tá bom, mãe. Nem que for tá bom, mãe. Nossa, ele mata a gente de raiva. Ah lá, que gracinha lá, a outra também que vai virar adolescente. Né? Quem que vai virar adolescente? Ah, filha da Karina. Eu fiz a oração inicial, faz a oração final. Agradecer a Jesus, esse amigo nosso, de todas as horas, né? Que trouxe muitos ensinamentos para nós. Agradecer a Joana por trazer essas reflexões para a gente, para que a gente possa tentar colocar em prática, evoluir, ser uma pessoa melhor do que foi ontem. Como diz ela mesma, né? Sempre foi entre a gente mesmo. A nossa vida é sobre melhorar a gente mesmo, discutir com a gente mesmo. Não é sobre o outro, é sobre a gente. Então, que a gente aprenda isso, né? Que a evolução, que a melhora de cada um depende única e exclusivamente de como a gente se comporta perante as coisas, perante as emoções, perante os acontecimentos da vida. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Tchau, gente. Até Até amanhã. boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Boa Tchau, noite. tchau. Até. Boa noite, Tchau, até tchau. mais. Então, corre. É. Vem que ela vai desligar. Fala tchau. Pronto, tchau. Tá falando tchau. Tchau. Curtindo. Tchau, pronto. Todo mundo já viu.